meus queridos, minhas queridas. Meu nome é Bruno Eduardo Freitas Honorato, eu sou professor, pesquisador aqui na Universidade Federal de Alfenas, trabalho no campus Varginha e especial aqui no curso de Administração Pública. Hoje eu vim aqui a convite da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais falar sobre o tema vulnerabilidades na pandemia. Bom, em especial hoje eu vou falar sobre um tema que eu trabalho, que eu pesquiso, e que eu tenho tentado me atualizar cotidianamente, que é o tema das populações em situação de rua. Essa população no Brasil ela já está aí com dados recentes, dizem em torno de mais de 200 mil pessoas, e que tem crescido, em especial agora na pandemia, crescido bastante. Agora a gente tem cada vez mais visto uma crescente aí nos trabalhadores itinerantes, que são aqueles trabalhadores que saem das suas cidades de origem e vão para outras cidades trabalhar. Isso, é claro, agora no contexto da pandemia, tem um catalisador, uma conta do desemprego e da falta de renda de boa parte da população. Então tem muito trabalho precário e, em especial, tem muito trabalhador sem condições de assumir ou sem emprego. No ano de 2020, nós publicamos aí um artigo na Revista de Administração Pública, na RAP, a respeito da população em situação de rua e a Covid, falando um pouquinho sobre algumas sugestões práticas que nós buscamos em várias notícias, jornais, em entrevistas que fizemos e em literatura internacional sobre o assunto, para tentar aí dar algumas sugestões do ponto de vista prático, tanto para o governo, em especial a esfera municipal, que é onde se dá ali, a lida direta com essa população. Alguns pontos que eu queria ressaltar com vocês, a respeito da população de rua, são poucos pontos, eu vou tentar ser bastante breve, porque a maioria deles já são conhecidos, mas para quem ainda não conhece, a população em situação de rua, ela vive numa dificuldade de acesso muito grande ao sistema de saúde, por falta de documentação, por falta de locadouro, por falta de condições, ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo, em que o sistema de saúde está saturado, muito saturado. Então, para a pessoa de rua, que já tem dificuldade de acessar esse sistema, isso se torna muito mais difícil, Isso agrava muito mais a vulnerabilidade dessa pessoa. O segundo ponto, que é a higienização, que essa população ela não tem acesso direto a condições de higienização, a condições sanitárias. Para isso, eles têm que ir nos equipamentos, que são tanto os equipamentos do governo, quanto, por exemplo, nas ONGs. Ambos os lugares é que eles vão poder ter acesso, por exemplo, a máscaras, a sabão, sabonete para poder lavar as mãos, álcool gel, todas essas coisas que a gente tem condições e traz para a nossa casa. O domiciliado ele tem isso disponível o tempo inteiro, um banho para tomar, um banheiro para utilizar, e a população de rua não. Então isso agrava muito ainda a vulnerabilidade. Terceiro ponto são as comorbidades, o que a gente ouve falar muito, que o coronavírus tem atacado e tem matado pessoas que têm comorbidades com mais facilidade. Essa população circula muitas vezes um discurso, um pouco senso comum, de que por estar na rua eles seriam muito mais imunes, eles teriam muito mais imunidade do que os domiciliados, porque convivem diretamente circulam bactérias, vírus, e a exposição deles é mais acentuada. Mas em relação ao coronavírus, isso é um senso comum, isso é um discurso que circula e que não tem fundamento nenhum, porque é um vírus novo, totalmente novo para todos nós, Então ele vai atacar a população de rua como ataca todos nós, e ninguém está salvo, a não ser quando já esteja imunizado, seja por vacina ou por já ter pegado a doença e aí ter desenvolvido essa imunidade. As condições de vida dessa população é precária, muito precárias, Então a gente tem sempre que cuidar do ponto de vista, nós como pesquisadores e também as pessoas domiciliadas, deve haver uma sensibilização em relação a essas pessoas para compreender que elas não têm as condições que nós temos. A condição de vida de uma pessoa de rua é uma condição extrema, de extrema violência,
de extrema precariedade, de extrema falta de tanto de vínculos sociais, quanto vínculos econômicos, quanto vínculos afetivos, né? E muito menos, né, a condição que a gente tem de recorrer ao sistema privado de saúde, por exemplo. Não percebe, né, quando lida, né, a não ser quando lida com uma população, né, que não tem acesso ao que a gente tem. Quarto e último ponto que eu vou levantar aqui, e que tem sido assim gritante nas nossas pesquisas já há muito tempo, mas que fica mais evidente com a pandemia, é a negligência dos governos, né, em relação aos trabalhadores dos equipamentos que lidam com a população de rua. Então essas organizações, né, que a gente estuda aqui, tem pesquisas tanto intra-organizacionais de como funciona essa organização por dentro, como também dessas organizações na relação com outras organizações. A relação de um centro pop com o CAPES, a relação do Centro Pop com outros, com ONGs. Então tudo isso a gente tem estudado e o que a gente tem visto é uma reclamação por parte desses trabalhadores, muito bem fundamentada inclusive, de que os governos são negligentes, então fica muito na mão do trabalhador. Isso gera um sofrimento psicológico muito grande, né? Então se o trabalhador que lida com a população de rua já está em sofrimento psicológico e ele vai atender a pessoa que está na rua, que está num sofrimento muito maior, então vocês imaginam a dinâmica que não é, né, esse serviço, a dificuldade que não é para trabalhar. E é claro, sem um amparo do governo, seja municipal, federal, de um Ministério da Saúde, por exemplo, né, de dar condições para que essas pessoas pudessem ter sido atendidas, né, nos centros POP com alguma informação, né, com algum desenvolvimento, com alguma capacitação, isso faz com que esses trabalhadores sofram muito. E eles têm relatado cada vez mais dificuldades, cada vez mais sofrimento, e a gente trabalha com eles, entrevista, né, e sente, né, que esse aspecto no Brasil precisa de muito cuidado, né, precisa ser melhorado, né, precisa de uma evolução por parte dos governos, de atentar para esses trabalhadores, porque esses trabalhadores fazem a diferença, como fazem muitos trabalhadores no Brasil que carregam o sistema nas costas, né? O que a gente tem visto aí é que muitas vezes os trabalhadores dos abrigos, dos equipamentos, do Centro Pop, eles carregam, né, uma responsabilidade muito grande, trazem coisas de sua casa, trazem coisas da própria família para poder atender essa população com alguma dignidade, que é a dignidade que eles merecem enquanto sujeitos de direito e deveres. Só finalizando, né, aí trazendo já uma atualização, né, numa pesquisa recente que foi feita agora e saiu no The Lancet, né, a condição que os pesquisadores no mundo têm trabalhado é melhor para a população de rua estar na rua ou estar no abrigo? Na condição da pandemia do coronavírus, o que a gente tem é que os abrigos se tornaram, os congregados de atendimento dessas pessoas, muitas vezes se tornaram um centro de disseminação da doença, né? Então a gente tem que ter muito cuidado ao dizer isso, porque não se trata de não ter abrigos ou de não ter equipamentos, mas sim de achar um meio de atender essa população que não seja um meio que possibilite mais ainda a disseminação do vírus. Então, a pessoa que está na rua, ela está sendo menos contaminada do que a pessoa que está no abrigo. Isso não quer dizer, né, que ela está mais segura, né? Não quer dizer que ela está mais preparada, né? Não quer dizer que ela vai ter mais condições de sobreviver à doença. Pelo contrário, só diz que ela não está pegando a doença tanto quanto a pessoa que vai ao abrigo. Então, a solução que os pesquisadores aí mundialmente têm sugerido, é claro, é uma solução bastante cara, mas que, né, se nós priorizarmos um pouco mais essas populações e o social, a gente vai poder, né, trabalhar com um nível de segurança bem maior, é a moradia temporária. É aí o governo disponibilizar alguma moradia para poucas, 2, 3 pessoas de rua que seja, com alguma condição, né, de supervisionamento aí dos equipamentos dessas pessoas, mas que garanta que esses sujeitos e sujeitas que vivem nas ruas, eles possam ter o mínimo de condições de sobrevivência e aí garantir um pouco mais a eles de segurança,
né, do ponto de vista da saúde, que eles não peguem a doença nos albergues, nos abrigos e assim por diante. Bom, são esses alguns pontos, né? Eu falei muito brevemente, né, para deixar aqui um pouquinho que nós temos trabalhado com vocês. Eu fico à disposição aí de quem quiser procurar, de quem quiser trabalhar um pouco com esse tema, né, e que esteja trabalhando e quiser conversar sobre o assunto também, né, aqui na Universidade Federal de Alfenas, e fico disponível para caso haja interesse da gente conversar mais sobre o assunto. Agradeço à Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, um forte abraço a todos, fiquem em casa, estejam bem, prósperos e em paz. Um abraço.